Olá, sexto ano! Tudo bem, meus amores? Vamos começar aí mais uma aulinha, mais uma explicação. Agora nós vamos entrar em tema de pronomes, né? Hoje nós vamos passar pelos vários tipos de pronomes. Nós vamos passar pelos pronomes pessoais, pronomes possessivos, demonstrativos, relativos, os de tratamento e aquela gama toda de pronomes que nós temos. Vocês comentaram comigo em alguns momentos que já viram pronomes em anos anteriores e a gente vai retomar algumas coisas daquilo que vocês aprenderam e vamos aprender um pouquinho mais. Vai ser mais um pouquinho de conhecimento aí para você. Então, olá, galerinha! Então, como hoje nós vamos falar de pronomes, antes de qualquer coisa, nós precisamos saber o que é um pronome, né? E para definir o pronome, nós temos que lembrar que o pronome faz parte das classes de palavras. Então, o pronome é uma palavrinha que vai substituir o substantivo ou ele vai acompanhar o substantivo, tá certo? Então, ele tem essas duas funções. É uma palavrinha que vai acompanhar ou substituir o substantivo. Nós precisamos agora entender que nós temos vários tipos de pronomes, né? Dentre os pronomes que substituem ou os pronomes que acompanham o substantivo, nós temos vários tipos. Então, vamos relembrar alguns. O primeiro deles, que é o mais conhecido de todos, que nós estamos sempre falando, são dos pronomes pessoais. Vocês podem ver aí na tela que dos pronomes pessoais eu tenho dois tipos, eles se dividem em dois grupos. O grupo dos pronomes pessoais do caso reto e dos pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que a gente conhece, o eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, né? Ou ele e ela, no caso da terceira pessoa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Nós vamos observar que elas são divididas em pessoas, ou seja, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa, tanto no singular como no plural. Nossa, professora, o que é isso mesmo? Primeira pessoa é a pessoa que fala, eu que estou falando, tá? Então, sempre quem fala é o eu. A segunda pessoa é com quem eu falo, então estou falando com tu, certo? Segunda pessoa. E a terceira pessoa é de quem eu falo, ele ou ela, né? Então, nós temos aí a primeira, ou então no caso, se for no plural, né? Então, primeira pessoa do plural, como é que ficaria? Nós. É a pessoa que fala, eu estou junto com os outros, então é nós. Quando eu falo com vós, então segunda pessoa, vós, nós falamos deles, eles seria a terceira pessoa, certo? Então, eu tenho aí os pronomes pessoais divididos em singular e plural, em três pessoas, primeira, segunda e terceira, certo? Que a gente chama de pronomes pessoais do caso reto. Nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. O que são esses pronomes pessoais do caso oblíquo? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, você vai vendo aí. Primeira pessoa, mim, comigo, ou o me, tá? Porque os pronomes oblíquos, eles estão divididos em dois grupos também. Os tônicos e o que a gente chama de átonos, tá? Então, os tônicos eu tenho mim comigo, ti contigo, si consigo, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si e consigo. Depois, nos átonos eu tenho me, o te, se, o, a, lhe,
nos, vos, se, o, as e lhes. Observem, gente, observem aqui que quando você usa o mim e o comigo ou me, ele está em primeira pessoa, assim como quando está no plural em primeira pessoa, é o nós, conosco e o nos. No oblíquo de segunda pessoa, a gente tem o ti, contigo e o te. E o segunda pessoa, vós, convosco e o vos. Nós temos terceira pessoa, si, consigo, no tônico, e no ato, no se ou alhe. E no plural, eles, elas, si, consigo, se, os, as e lhes. Certo? Esses são os pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. E aí, professora, o que acontece com os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo? Eles são usados em que momento? Por exemplo, ao invés de você usar João esteve em São José dos Campos, eu vou falar o quê? Ele esteve em São José dos Campos. O pronome ele, que eu estou falando de João, está substituindo o nome João. Nós usamos muitas vezes esses pronomes para não ficar repetindo num texto o tempo todo João, o João, o João. Então, você pode substituir por ele se o João já foi citado no texto, né? Então, veja que eu estou falando de João, então eu estou usando a terceira pessoa que seria ele. Se eu estou falando de mim, se é de mim que eu falo, então eu vou usar eu. Eu vim, eu vi, eu senti, eu quis, eu fui, né? A mesma coisa aconteceria com a segunda pessoa ou com o plural, nós, né? Vós, nós. O que acontece às vezes é que nós, na linguagem informal, utilizamos para nos tratar com o tu, a segunda pessoa, nós usamos o você. E ao usar o você, que é um pronome de tratamento, que nós já vamos falar dele lá na frente, nós não conjugamos os verbos em segunda pessoa, nós usamos o você, que se refere como é tu, segunda pessoa, você, segunda pessoa, que é uma forma de tratamento, mas nós conjugamos os verbos em terceira pessoa. Né? Então, eu não falo assim, você vais, eu falo você vai, né? É muito comum isso na língua informal. Uma outra forma, por exemplo, uma forma de você utilizar o pronome oblíquo é você usar, por exemplo, venha brincar comigo. Comigo é um pronome oblíquo. Você está substituindo o nome de quem? O meu nome, no lugar do comigo. Então, vamos ver outra coisa. Quer passear conosco? Né? Quem seria o conosco? Comigo, com você, com ela, né? Então, eu juntei, eu substituí o nome de algumas pessoas pelo pronome pessoal do caso oblíquo, que é o conosco. Tá certo, gente? Como eu falei já lá atrás sobre os pronomes de tratamento, lá atrás não, ali agora há pouco, sobre os pronomes de tratamento, eu falei para vocês de um pronome de tratamento usado nessas situações informais, que é o você, né? Nós temos inúmeros outros pronomes de tratamento. O próprio nome fala tratamento, né? Como que você vai tratar o outro, né? Então, você vai falar com a vossa majestade. Então, é quando você está se referindo a reis e rainhas, né? Vossa majestade imperial, com imperadores, né? Que é o mesmo caso. Vossa alteza, príncipes e princesas. Vossa santidade, é o papa, né? Vossa eminência, são cardeais. Meritíssimos, são juízes.
Vossa Senhoria são outras autoridades. Senhor, nossa, usamos muito senhor, né? Senhora, senhorita. São os pronomes que a gente tem aí como pronomes de tratamento. Bom, aí nós vimos aí que os pronomes de tratamento são usados aí quando nos dirigimos a alguma pessoa. Então, é quando você vai utilizar o pronome de tratamento. E vamos para a próxima. Esse aí, pronomes possessivos, né? O próprio nome já fala, possessivo vem de posse, né? Também é quando você demonstra a quem pertence. Também é colocado aí, nós temos a divisão dela em 3 pessoas, em primeira pessoa, segunda e terceira. Na primeira pessoa do singular, você tem o quê? Meu, minha, meus e minhas. Se for na primeira pessoa do plural, que é eu e mais um conjunto de pessoas, então eu uso nosso, é nossa, nossos, nossas. Né? Se for na segunda pessoa do singular, seria teu, tua, teus, tua. Se for do plural, vosso, vossa, vossos, vossas. Se for na terceira pessoa, tanto do singular, repara que elas são parecidas, elas são iguaizinhas, né? Então, tanto no singular como no plural, você vai usar o quê? Seu, sua, seus e suas. Vamos pegar algumas frases aí de exemplo? Por exemplo, este é o meu celular. Meu, né? Um pronome possessivo. Este é o teu livro, né? É algo, é posse, teu. Esta é a nossa turma. Veja, minha e de vocês, né? Turma, nossa turma. Posse. Observem que os pronomes possessivos, eles acompanham um substantivo. Quando eu falei, por exemplo, nossa turma, nossa é o pronome que está acompanhando o substantivo turma. Nossa turma. A mesma coisa quando eu falei meu celular, eu estou colocando o quê? Celular, substantivo, meu pronome. O pronome meu, o pronome possessivo meu, está acompanhando o substantivo, tá? Então, reparem que o pronome possessivo, ele acompanha esse substantivo, tá certo? Bom, pessoal, e aí nós vamos ver os pronomes demonstrativos. Demonstrativos vem o quê? De demonstrar. Eu vou indicar onde está, né? É muito comum você colocar aí, indicar a posição de determinado objeto ou de determinada coisa diante da pessoa, do ser. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o celular e eu dizer assim, este celular é meu, este está perto de mim, estou mostrando qual é para vocês, este é meu, está perto de mim. Se não estiver aqui, é esse que está com você, eu vou falar qual? Esse celular é seu. Agora, se eu dei o meu celular aí para você, faz de conta que você está pegando o meu celular e eu vou falar que o meu celular está com você, eu vou falar assim, ó, esse celular é meu. Veja bem, esse, segunda pessoa, com quem eu estou falando, tá? Não é este, é esse, porque está perto de você, longe de mim. Agora, estou conversando com você e o meu celular está com o coleguinha lá longe com o coleguinha. Eu vou falar estou falando para você que aquele celular é meu. Veja bem, este está perto de mim.
Esse está perto de você e longe de mim. Esse. E aquele está longe de mim, longe de você e perto de uma terceira pessoa, tá? Então, são nessas situações que nós utilizamos esse pronome demonstrativo. A mesma coisa acontece com esta, com essa, com aquela, isto, isso, aquilo ou essas palavras no plural, tá? Esses pronomes no plural. Tudo vai depender do substantivo que ele estiver acompanhando. Então, como eu falei assim, se eu usei este, porque celular é o celular masculino, então este celular. Se eu, por exemplo, utilizar a palavra caneta, esta caneta. Se for mais de uma, estas canetas, certo? Se eu não quiser dizer o que é, eu não sei o nome, isto, né? Então, a gente tem que prestar atenção na questão da concordância, tá certo, meus amores? Vamos para a próxima. A próxima aí, vamos falar dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, o próprio nome já fala, né? Indefine. Ele não diz exatamente, não diz a quantidade certa, ele não define algo, ele não é exato, ele é indefinido. E ele se refere normalmente, aliás, ele se refere à terceira pessoa do discurso, tá? Ou seja, de quem eu falo, né? Então eu posso falar assim: alguém pegou meu celular. Eu defini quem foi. Quem é esse alguém? Né? Eu não sei. Eu não defini. Eu tenho alguma coisa para falar. Que coisa que eu tenho para falar? Né? Então, se eu, por exemplo, falar assim, tem muito texto para ler, muito, indefinir, muito texto. Observa, gente, que o pronome indefinido também acompanha o substantivo, né? Então, por exemplo, muito texto, texto é o substantivo. Muito é uma indefinição. Quanto de muito, né? Ou quando eu falei para você, alguém não, deixa eu pensar em uma outra aqui, que agora deu um branco. Vamos lá, vamos pensar em uma outra. Ou exemplo, certa pessoa falou de você. Certa pessoa. Eu defini quem é? Não. Esse certa está indefinido, está acompanhando quem? A palavra, o substantivo, pessoa. Tá certo? Às vezes, eu posso usar sempre para dar algo vago, né? Na verdade, para dar algo vago, algo impreciso para gente, algo que você não vai definir mesmo. Bom, então eu coloquei na tela alguns para vocês, lembrando que o plural, por exemplo, de qualquer, você vai usar quaisquer, né? O plural de todo, todos, toda, todas, né? Pouco, poucos, pouca, poucas. Então, você tem os pronomes indefinidos, tanto no feminino quanto no masculino, tanto no singular como no plural. Tem algumas palavras dos pronomes indefinidos que não variam. Quem são essas palavras? Dessa terceira coluna que eu coloquei aqui para vocês. Algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo são palavras, são pronomes indefinidos
que não variam. Então, você tem aí uma classe de palavras, né, dos pronomes indefinidos, que algumas variam e outras não variam. Então, dos pronomes relativos, né? Então, vocês têm os pronomes relativos, que a gente considera como palavras variáveis, e nós temos os pronomes relativos que você pode considerar como as palavras invariáveis, tá? Variáveis, o, a, qual. Então, ou o qual ou a qual. Seria no plural, ele varia, né? Seria de masculino para feminino, o qual, a qual. Como ele varia também no plural, os quais, as quais. Como eu coloquei na tabela para vocês. A mesma coisa acontece com cujo, cujo, cujas, cuja, cujos e cujas. Quanto, quanta, quantos e quantas. Invariável, ou seja, aquele que não varia, nós temos aí o quê? A palavrinha que é a mesma coisa do que a qual, é igual a qual, mas ela é invariável quando você usa o que, quem e o onde, tá? Elas são palavras invariáveis. Mas, professora, o que seria, então, o pronome relativo? Como está lá na apostila de vocês, na página 55, e eu gostei bem da definição que eles colocaram lá, ó, os pronomes relativos sempre se referem a um substantivo ou a um pronome que está posicionado antes dele no enunciado. Então, por exemplo, a história que eu contei para você, né? Esse que está se referindo a quem? Se refere à história, né? Aquela história, a história que foi contada, né? A quem está se referindo? Então, tem um pronome relativo aqui. Por exemplo, o Chico Buarque, ele fala numa das canções dele, fala assim: e você era a princesa que eu fiz coroar. Veja bem, você era a princesa que eu fiz coroar. O que está retomando a palavra princesa? Essa é a função do pronome relativo. Então, um outro exemplo seria, por exemplo, os temas sobre os quais estamos tratando. Os temas sobre os quais. Os quais. Quem são os quais? Os temas, substantivo lá atrás. Então, ele retoma a palavra para não ficar repetitivo também, né? Então, por exemplo, o texto, a carta de Pero Vaz de Caminha, a qual inaugura a literatura no Brasil. Veja bem, a qual pronome relativo, tá certo? Está se referindo a quem esse a qual? A carta de Pero Vaz de Caminha, esse texto, o texto, a carta, certo? Então, é para isso que servem os pronomes relativos. Seguindo, nós temos aí os pronomes interrogativos. Interrogativos, o próprio nome já fala, interrogativo vem de interrogação, de questionamentos, de perguntas. Então, quando, quem, por quê, onde, cadê, quais, né? Quais são os seus amigos? Cadê aquela comida gostosa? Quem é você? Né? São os pronomes que nós chamamos aí de pronomes interrogativos. Eles vêm aí para introduzir perguntas, seja de forma direta, como eu dei exemplo agora para vocês, seja de forma indireta. Quanto tempo você leva para estudar? Né? Veja bem, cadê o meu livro? Quais são os seus amigos? Veja só os pronomes que eu estou utilizando aqui para fazer interrogação. Agora, eu posso falar assim, eu gostaria de saber quem é Jurema. Esse quem é uma pergunta de forma... eu gostaria de saber quem é Jurema. Eu estou afirmando, mas de uma certa forma, existe uma pergunta indireta aqui. Quem é Jurema? Então, quem eu tenho aqui
como pronome interrogativo. Então, pessoal, nós fizemos aí uma revisãozinha do que seria os pronomes. Segundo vocês já viram isso em outros anos, mas nós precisávamos passar por eles de novo. Para aprofundar o conhecimento de vocês sobre os pronomes, eu peço que vocês leiam a página 54 e 55 da apostila, tá? Para poder fazer os exercícios que eu pedi. Se tiverem dúvidas, vocês deixem anotados, fazem uma marcação para poder tirar essas dúvidas comigo no plantão, tá? Nós vamos, conforme nós formos fazendo os exercícios, nós vamos vendo a aplicabilidade desses pronomes. E aí tudo vai ficando mais fácil, eu vou explicando para vocês no plantão em que momento nós usamos cada pronome, em cada situação, como é que ela é usada. Então, nós vamos ver isso de uma forma mais prática, tá? Esse vídeo de hoje foi mais para mostrar para vocês relembrarem os tipos de pronomes que nós temos e do qual nós vamos trabalhar mais profundamente aí de forma, como eu falei para vocês, de uma forma mais prática. Eu espero ter contribuído aí com o estudo de vocês e a gente se encontra no plantão. Um beijo e bons estudos!